Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da Gentileza Generosidade, a plataforma preparadíssima para oferecer repertório, conteúdo, metodologias, planos de aula, para que todo mundo leve gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania para todo dia. Hoje temos uma convidada muito especial, e aí quem ouve a gente vai falar de novo, vai falar isso, vai virar, é o que eu já disse aqui, vai virar um meme do nosso programa. Convidada especialíssima, e vocês já vão entender por quê, a Heloíse Almeida. Heloíse, tudo bom com você? Tudo bem, Marina? Bem-vinda! De onde você fala? Onde é que você está, Heloíse? Eu estou falando da minha casa em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mossoró, abraço do nosso programa aí para todo mundo. É uma alegria receber jovens de todo o Brasil e mostrar o potencial da nossa juventude. Eu vou começar aqui, Heloíse, contando um pouco da sua história. A Heloíse tem 20 anos, atualmente está cursando Direito na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, e desde os 15 anos se dedica a transformar a região do semiárido nordestino com o projeto Fridays for Future Mossoró. Já vai contar para a gente mais sobre esse projeto incrível, alcançando mais de 2.000 pessoas com ações de educação, política e ativismo. Em 2022, a Heloíse fez um trabalho incrível como uma multiplicadora da campanha Cada Voto Conta. Olha só o que a Heloíse fez, foi de escola em escola, lá em Mossoró, aí em Mossoró, com a banquinha do título, incentivando mais de 400 adolescentes a votarem pela primeira vez. É a pura cidadania colocada em prática, não é, Heloíse? Foi uma experiência muito, muito incrível, assim, que mudou tudo na minha vida, que me deu, né, bastante visibilidade e apoio, e também mudou o que eu pensava, né, da educação, o que eu pensava da juventude, porque eu tive contato com muita gente diferente, de escolas diferentes, então foi bem interessante. Sem contar, mudou o seu dia a dia, imagine o que mudou a mente de tantos jovens que não tinham contato, não tinham interesse, tá? Como fellow, e aí olha só, Heloíse, fellow do Fundo Malala, fundou o cursinho popular Nízia Floresta, e já vai contar para a gente mais sobre isso também, um projeto que oferece aulas gratuitas para o Enem, com professores especializados, materiais escolares e apoio para transporte e alimentação para uma turma de 40 meninas e mulheres de escolas públicas de Mossoró. E também é uma jovem transformadora choca. Bom, estou muito animada com a nossa conversa, Heloíse. Eu também. E para começar, a gente tem um ping-pong, que é um clássico aqui do nosso programa, é o aquecimento. E queremos saber de você, em uma palavra, o que significa gentileza. Gentileza, para mim, é atenção. Gentileza é atenção, muito bonito. Quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Meu pai. Qual é o nome do seu pai? É Hilderlândia. Hilderlândia, senhor Hilderlândia, um abraço especial aqui do nosso programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, para o senhor. Muito contente aí com a filha participando aqui, um orgulho do nosso programa. Agora, o que significa generosidade, Luíse? Altruísmo. Altruísmo. Olha, acho que é a primeira vez que a palavra altruísmo vem aqui no programa. Muito bonito. E quem é a pessoa mais generosa, ou melhor, mais altruísta que você conhece? Para mim, é o padre Júlio Lancelotti. Assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu admiro muito pela trajetória. E para mim é sempre ligado à generosidade, né? Toda a trajetória dele, atualmente trabalhando com a população de rua, mas também com bebês que tinham AIDS, né? Com alguns no século XX, no final do século XX. Então, ele tem toda uma vivência, né? Experiência de dedicação ao próximo. Quer mandar você um recadinho para o padre aqui no nosso programa? Aí pode ser. Não sei, né, se ele estaria assistindo, mas se estiver, todo o meu carinho, toda a minha admiração e força para enfrentar, né, todos os desafios que a gente sabe que existem quando a gente se dedica
a fazer o bem, a se dedicar às outras pessoas e a transformar o mundo, né? Que eu acho que o padre Júlio Lancelotti faz é uma transformação que começa na cidade de São Paulo, mas também se espalha, né, por todo o Brasil, por todo o planeta, inspirando pessoas. Muito bem, recado dado com todo o carinho. Na prática, agora a gente vai para o nosso momento dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta pra gente um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida, e um gesto de gentileza que você praticou, que certamente marcou a vida de alguém, mas marcou a sua vida também. Sim, um gesto que eu recebi, que marcou minha vida. Assim, não é só de receber, mas também de observar. Até o motivo pelo qual eu citei o meu pai, né, como a pessoa mais gentil que eu conheço. Que meu pai, ele distribui flores para as mulheres que ele encontra na rua, para as mulheres no ambiente de trabalho, ou às vezes uma vendedora ambulante, uma pessoa que está ali passando. Ele vai também ao Hospital do Câncer, algumas vezes distribuir. Aqui mesmo hoje ele já me deu essa florzinha antes de começar a entrevista. E para mim receber essa atitude, mas também observar ele fazendo isso para outras pessoas e o que significa, né? Que muitas vezes a pessoa receber um gesto como esse tem o seu dia transformado, né? Mesmo que seja uma atitude muito simples, mas é aquela atenção, né, que faz a pessoa perceber que ela não é inútil, que nós vivemos assim numa comunidade em que outras pessoas estão atentas ali para ajudar, para ser gentil, para tornar o dia melhor. Que lindo! E algo que você tenha praticado. Assim, eu não consigo pensar numa coisa específica. Eu acho que está muito ligado aos meus projetos, né, a tudo que eu faço, mas principalmente o cursinho popular Nízia Floresta, né, que começou nos últimos tempos, é para mim, onde eu consigo visualizar um impacto maior, né? Porque a gente tem essa turma de 40 meninas e mulheres, e todos os sábados de manhã eu estive acompanhando, né, as aulas do cursinho, agora eu não estou mais indo, mas eu ia em todas as aulas e eu conseguia ver elas tendo acesso, né, a professores, a materiais, a uma educação de qualidade completamente diferente de tudo que tinha experienciado durante a vida, e como são meninas, né, com muito potencial, muito inteligentes, muito dedicadas, e que podem se desenvolver dentro de um ambiente propício. Nada como dar atenção, como você citou, né? Se a gente presta atenção, a gente pode mudar muita coisa. Agora, falando sobre generosidade, um gesto que você recebeu e que marcou sua vida e que você praticou e marcou a vida de alguém também. Sim, o gesto que eu recebi me marcou muito quando eu estava no ensino fundamental, que eu estava passando por um momento muito difícil de isolamento, que eu não tinha muitos amigos, que eu ficava, assim, às vezes eu me isolava propositalmente, mas um amigo meu, que é meu amigo até hoje, passou a me puxar mesmo, a pegar e levar para passar o intervalo junto com um grupo de amigos, para conversar, para não ficar sozinha. E eu acho que essa generosidade, que não é necessariamente de dar bens, de dar uma coisa material, mas de tempo, presença, afeto, é muito marcante, é muito importante a gente prestar atenção, né, nas pessoas que estão ao nosso redor e que necessitam disso por algum motivo. E é um que eu pratiquei, né, a minha vida. Acho que ainda estou praticando, né? Agora eu me mudei recentemente de casa para um apartamento e aí eu tive que limitar muitos livros que eu tinha bastante livros, e agora eu estou basicamente só com esses que estão aqui atrás, então tive que enxugar muito, que eu tinha vários estantes na casa, e agora esses livros eu estou fazendo doações deles, ainda vou doar para algumas escolas de Mossoró, mas já comecei com 30 livros, né, que foram para as meninas do cursinho popular. E eram livros assim que foram meus livros favoritos quando eu estava na idade delas e que agora podem também se transformar numa leitura interessante para alguém. É incrível o poder do gesto, e às vezes a gente fica com essa ideia, né, doações milionárias e coisas gigantescas, e o que você traz aqui de tempo, de afeto, de atenção, como isso muda muito. Agora, Heloíse, complete a frase: "O Brasil seria um país mais gentil e generoso se..." E olhássemos para o mundo, né? Olhássemos para a rua, para as pessoas com mais amor e menos receio.
Acredito que é Isso é isso. difícil, né? Tá todo mundo com medo de tudo, você olha, a pessoa tá te olhando, aí você já acha que é Sim, tudo. De assédio até interesse, até vão te roubar, não pode nem olhar mais, que o olhar já dá medo hoje, né? exatamente. Olhar com amor. E gentileza e generosidade têm o poder de Transformar a vida de alguém, transformar a cidade, o bairro, né, o mundo ao nosso redor. cidade, bairro, vida, muito bem. A gente tem uma pesquisa recorrente aqui, que é a pesquisa Três Coisas que eu quero melhorar no mundo, que já está na quarta edição. Quero ouvir de você, Luiz, e quais são as três coisas que você quer melhorar no mundo? Para mim é a crise climática, a desigualdade social e a democracia, né? Para mim são essas três coisas principais que me movem. Muito bem. Olha só, é assim, eu diria que em poucas, com esse início de conversa, já com essas respostas, a gente tem uma, uma boa ideia de como você se posiciona. E eu vou puxar aqui uma conversa falando de uma guardiã da Terra. Você acabou de falar nisso, de crise climática, né? E como a crise climática, ela não vem só do clima, ela tem toda uma repercussão sistêmica. Você é uma guardiã da Terra, tem assim, uma paixão pela preservação do ambiente, pela questão da emergência climática. Agora, como isso começou? Né? E a gente sempre faz essa pergunta para os jovens aqui no programa, porque outras crianças, outros jovens, professores, pessoas de todas as idades, mas a gente olha sempre para a criança e para o jovem, e eles sempre ficam na dúvida. Não, por que não? Por que eu não consegui? Será, qual foi esse chamado? Como é que isso começou? E quais foram as suas influências? Porque às vezes até as pessoas têm influências, mas não percebem essas influências, ou não consideram, ou não valorizam essas influências, né, para que isso fizesse a diferença e mobilizasse a sua tomada de decisão de seguir por esse caminho. Assim, não veio de um único fator, né? Eu acho que foram vários fatores que foram se somando. Eu sempre gostei muito de ler artigos, né, de jornal da jornalista Eliane Brum. Acho que a Eliane Brum me puxou muito para esse lado do meio ambiente, da crise climática como o maior desafio da nossa geração. Mas enquanto estava só na leitura, né, ainda não era um projeto fixo, né, um sonho colocado no mundo. Eu acho que isso veio muito dos meus amigos da minha escola, né, do ensino médio, que eu estudei no IFRN. O IFRN, sim, nos estimula de muitas formas. Mas quando eu entrei no IF, né, que era aquele mundo, né, de educação de qualidade, esportes, cultura, um projeto de extensão e pesquisa, mas eu entrei em 2019, que foi um ano que a gente começou, inclusive, com um calendário um pouco atrasado, com um mês, 2 semanas de aula, a gente já teve corte na educação e tivemos que ir para as ruas. Que primeiro começou com aquela angústia, né, de o IF vai fechar, a gente não podia mais ligar o ar da sala, faltava o papel higiênico, o lanche já não era o mesmo. E depois isso se transformou, né, nos protestos pela educação nas ruas, que foi o Tsunami da Educação, que foi o primeiro protesto que eu participei na vida. E para mim foi muito impactante ver aquela multidão de gente gritando junto, gritando, né, Juventude e a Revolução, é um grito que me marcou muito desses protestos. E para além disso, nesse movimento, né, que eu falei, meu pai sempre distribuiu flores, né? Eu e um amigo levamos as flores do meu pai para distribuir durante o protesto, e isso a gente fazendo um por um, se espalhando. E depois, quando a gente viu as imagens de drone, dava para ver as flores espalhadas. Então, ali foi muito impactante para a gente perceber que pequenas atitudes, né, podem se transformar, né, a um nível maior. A gente poderia fazer alguma coisa de impacto. E aí foi esse mesmo amigo que, com ele, a gente foi pensando e criando o Fridays for Future Mossoró, né, que é uma iniciativa voltada para a mobilização socioambiental e climática aqui na cidade. Essa prova do poder da gentileza e generosidade, ainda com visualizados com drone, né? E aí que a gente percebe que você está no momento de revolução, no momento de dar atenção a um determinado problema e trazer isso à pauta, para todo mundo olhar para isso. E tem formas diferentes de você fazer isso, né? Você pode fazer isso na violência,
que não vai levar nada e quem promove acaba se prejudicando em primeiro lugar, ou você pode fazer isso nesse formato da gentileza e generosidade, distribuindo o que você tem de melhor para alcançar Sim. seus objetivos, né? O que a gente não pode fazer é não ir em busca dos nossos sonhos e não debater esse assunto. Agora, conta um pouco mais para a gente sobre o Fridays for Future. Talvez nossa audiência, né, não dá para a gente saber quem conhece, quem não conhece, então é sempre bom a gente explicar, contar um pouquinho o contexto, como é que você tomou contato com Fridays for Future e dessa ponte, como é que você criou o Fridays for Future Mossoró, essa extensão adaptada para a sua região. Assim, o Fridays for Future ele é um movimento global, né, iniciado pela Greta Thunberg, fazendo protestos isolados, né, que acabaram se espalhando para todo mundo. E aqui em Mossoró a gente começou em 2019, no final de 2019, com a alta de queimadas na Amazônia, que foi feito um ato pela Amazônia. E, inclusive, eu não estava à frente desse primeiro ato, foi organizado principalmente por veteranos da escola que eu estudava, e também esse meu amigo estava participando da organização, mas ali era para ser somente um ato isolado. Enquanto eu e Guto, né? Guto é esse meu amigo, eu vou citar logo pelo nome, que fica mais fácil. Eu e Guto queríamos que aquilo continuasse, né? Que não ficasse numa ação isolada, mas que virasse um projeto social voltado para a nossa cidade, que não tem nenhum projeto, nenhum movimento voltado para o meio ambiente. E aí nós começamos a trabalhar juntos para pensar em projetos, pensar em ações voltadas para mobilização de juventudes, também para pressão política em cima dos representantes da nossa cidade, para pautar o meio ambiente e clima em Mossoró. E você tem um acordo? Como é que funciona essa parceria? Sim, com o Fridays for Future a nível global, a gente se liga principalmente a nível nacional, né? Que a gente tem os núcleos nacionais que representam internacionalmente o Fridays for Future. E aí o Greve pelo Clima Brasil, que é o núcleo nacional, a gente entrou em contato com eles quando começou a estruturar mesmo enquanto núcleo. Tivemos algumas orientações e aí nós estamos incluídos nos grupos do nacional, onde a gente discute pautas, às vezes tem uma greve climática nacional que a gente quer manter o mesmo tema para poder mobilizar, então tem essa conexão, né? Principalmente os núcleos mais ativos atualmente são do Rio Grande do Sul, Eco pelo Clima, e em Brasília, Jovens pelo Clima Brasília. E como é que funciona esse bastidor, Heloíse? É um movimento global que entende as demandas locais, as demandas regionais. Como é que funciona esse sistema de liderança? Como é que você reporta, considerando essa capilaridade gigante, né? Se pensar, a gente pode pensar no formato mundo, mas vamos pensar no Brasil, que já é grande o suficiente. Como é que funciona essa articulação? Como é que é seu dia a dia nessa liderança? E os núcleos têm bastante autonomia, né, para lidarem com as suas próprias questões e também construir os próprios objetivos, que foi o que a gente fez aqui em Mossoró. A gente pegou, e muitos outros núcleos fazem, né, os objetivos a nível global do Fridays for Future, que seria declarar a emergência climática, garantir o cumprimento do Acordo de Paris, e adaptou para uma coisa mais semelhante à nossa realidade, que atingisse melhor a população, né? Que a gente fala muito de pensar globalmente e agir localmente, né? Tem um exemplo muito claro que eu acho que se adapta aqui ao Brasil, que na Europa, no Fridays for Future europeu, o pessoal usa muito, ouçam o IPCC, né? Ouçam o Instituto, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, que são os cientistas que produzem os relatórios que falam do estado da mudança climática no mundo. Mas aqui no Brasil a gente não pode usar um tema desse tipo para não ser confundido com facções, com outras questões. Então, a gente precisa observar nossa realidade antes de copiar um modelo europeu. Então, aqui para Mossoró, a gente trabalha com alguns objetivos, né, voltados para o local, que seria cessar as queimadas, o desmatamento da Caatinga, a despoluição do rio Mossoró e a recuperação da mata ciliar, né, que é o rio que atravessa a nossa cidade, mas que é completamente poluído e por isso não tem nenhuma função social, nenhuma função comercial, nenhum tipo de uso, porque está poluído há muitos anos. E a ordenação do uso e ocupação do solo no município, porque o nosso plano diretor que ordena o uso do solo está atrasado desde 2008
2008 foi o último plano diretor da cidade, então é bem grave isso. E um plano de arborização eficiente, uma gestão adequada dos resíduos sólidos, do lixo, né? E a declaração de emergência climática a nível municipal. Então, vem muito disso de você buscar as referências a nível global, mas também colocar os pés no chão para entender quais são as demandas do município, quais são as demandas da população e de que forma a gente pode contribuir. Esse é um assunto muito sério, né? Muito sério e, com certeza, a visão de trazer de fora e implementar da forma como está lá não faz nem sentido, porque são desafios completamente distintos, momentos, diria que tudo é diferente, né? A geografia, a economia, a política. E aí eu vou puxar uma questão aqui para você, porque quando a gente pensa nessas questões, né, de preservação, decretos ambientais, tudo isso está muito conectado com o exercício da cidadania. E início da sua história de chegar lá e falar sobre voto e conscientizar eleitores, especialmente jovens, isso passa a se transformar numa prática da sustentabilidade também. Apesar de não parecer, né, você fala, eu estou falando de voto, que voto, direito a voto tem a ver com política, como é que política tem a ver com o ambiente? Tem a ver com o ambiente, porque quando você exerce sua cidadania, você consegue identificar esses desafios. Como é que você enxerga esse papel da democracia na promoção dessas ações ambientais e como é que você vê a participação ativa da juventude para criar esse futuro mais sustentável, mais responsável? Tem jovem que fala assim, bom, vocês deixaram a sujeira pra gente, né? Então tá aí o planeta e do jeito que tá, assim, vamos pensar no futuro e o futuro cabe a vocês, Heloísa e sua turma. Agora vejam o que fazer com isso. Não dá para nominar e nem não é uma questão de julgar quem fez, quem não fez, a sociedade chegou nesse ponto. Como é que você enxerga o papel do jovem, vou falar, desvirando, fazendo essa revolução climática de atuação? Assim, a juventude, até já é comprovado por pesquisas, né, que a juventude reconhece muito mais o papel da mudança climática como um desafio global, como um desafio que vai afetar o nosso futuro, mas também já está afetando o nosso presente por consequência da ação humana. Então, eu acho que essa presença popular de jovens faz toda a diferença para a gente implementar políticas públicas voltadas para o meio ambiente e para o clima, mas também para monitorar o que está acontecendo, monitorar como estão sendo implementadas essas políticas públicas. E aí a democracia é muito importante para dar legitimidade para essas ações, democracia, transparência, participação popular, porque as mudanças climáticas são esse desafio imenso, né, em que a gente precisa agir rapidamente, em que a gente precisa de transformações muito rápidas, muito urgentes, e que transformam diretamente a vida das pessoas, né? As mudanças climáticas têm muito de adaptação às cidades, né, para prevenir, mas também às cidades que já foram afetadas, e a mitigação dos gases de efeito estufa que ainda estão sendo emitidos. E tudo isso afeta a vida da população, e não pode ser feito de qualquer forma, tanto para dar legitimidade, mas também para que tenha um sentido, né? Porque a crise climática é um problema coletivo, que precisa de soluções coletivas. Um grande exemplo, assim, é a questão do consumo, né? Que está diretamente ligado à emissão de gases de efeito estufa, porque tudo que a gente consome tem uma pegada de carbono muito forte. Mas como é que a gente diminui o consumo numa sociedade que é individualista, numa sociedade em que a gente precisa demonstrar que é melhor que o outro através de bens, através de marcas. E tudo isso está muito ligado, né? As soluções para a crise climática precisam ser pensadas na comunidade, não no indivíduo. Precisa, por exemplo, de um transporte público, de um sistema de caronas eficiente em que as pessoas possam conviver, reunir e fazer parte de uma comunidade global, né? Se conectar com o seu território, ter uma cidade arborizada, uma cidade em que você possa ser pedestre, por exemplo, que muitas vezes as pessoas querem ter acesso à cidade, querem ter acesso a um espaço arborizado, a um parque, para poder levar os filhos, para poder se divertir, se acalmar, e a gente sabe que tudo que diz respeito ao meio ambiente, que beneficia o meio ambiente, também beneficia a população. Que o Ailton Krenak traz muito bem isso, que meio ambiente e humanidade não se diferenciam.
Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que quando a gente está cuidando do meio ambiente, também estamos cuidando delas. Que a arborização, por si só, já traz mais qualidade de vida, que a gente sabe que a poluição, a má gestão dos resíduos sólidos, não só prejudica a natureza, mas traz consequências para a nossa saúde, traz consequências para a nossa vida como um todo. E, além disso, a gente precisa da participação popular dentro da democracia, dentro das políticas públicas, porque existe uma multiplicidade de formas de viver, de enxergar o mundo, que não pode ser limitada só à forma de enxergar o mundo de quem consegue alcançar os espaços de poder, porque é um funil muito estreito para chegar até esses espaços. E a gente precisa ouvir quais os problemas das pessoas dentro das suas comunidades, dentro dos seus territórios, para poder criar políticas públicas mais eficientes. Aí nossa futura gestora pública de mente extremamente iluminada, Heloíse. Heloíse, você trouxe um ponto importantíssimo, que muitas vezes fica esquecido, que é a questão sistêmica. Tá? Tem gente que pensa que a natureza é só a natureza, e quando a gente fala de questões ambientais, nós estamos falando apenas da parte onde tem floresta, onde tem mata, área produtiva, não produtiva, poluição dos rios, mas esse é um assunto que é consequência de uma série de atitudes. E você citou o consumo, o consumismo, e qualquer mudança tem que ser uma mudança estrutural, não existe uma mudança na ponta. Não adianta você despoluir o rio se as indústrias continuam produzindo determinados tipos de produtos, determinadas embalagens, daí isso interfere na saúde pública. Então, a sua colocação ela é muito relevante para quem pensa dentro do quadrado e pensa que falar de sustentabilidade ou falar da causa ambiental é só falar das áreas verdes, né, do Não tem nosso como país. isolar, né? Não, A não. crise climática atravessa todas as áreas. Tá tudo interligado. Agora, quero saber um pouquinho como é que você faz para equilibrar, já que eu falei de visão sistêmica, como é que você tem a sua própria visão sistêmica, equilibrando diversas iniciativas? A gente falou da questão ambiental, do Fridays for Future, mas conta um pouquinho como é essa visão, né, do ativismo ambiental até o cursinho popular Nísia Floresta. Como é que surgiu essa ideia? Né? Já sabemos que tem aí, já tem uma turma de meninas, que você dá os livros para essas meninas, mas o que desse, assim, do ativismo ambiental, como é que surgiu essa história de ter um cursinho popular? E também aproveita agora já para contar suas redes sociais, para quem acompanha a gente, já te seguir e ver que maravilhoso é o seu trabalho. Eu vou começar logo com as redes sociais para poder não esquecer, né? A rede do Cursinho Popular é @cpnisiafloresta, do Fridays for Future Mossoró é @FFF Mossoró, e a minha rede pessoal é @Eloise_Almeida_L. E o Cursinho Popular Nísia Floresta está muito conectado com a minha trajetória no Cada Voto Conta, né? Que eu falei que eu visitei diferentes escolas públicas daqui da cidade e ali eu pude viver com outros adolescentes. E uma coisa, quando a gente estava nesse processo de incentivar, tirar o título, a gente comentava como o título de eleitor é importante para fazer a matrícula numa faculdade, por exemplo. Sendo que a gente começou a perceber que muitos deles não pensavam na faculdade como uma opção. E não porque não quisessem, não tivesse esse sonho, mas porque não acreditava que era capaz de passar numa prova como o Enem, que tem uma ampla concorrência, e que outros estudantes, né, de escolas particulares ou até de escolas públicas, mas que têm outras condições, estão fazendo cursinhos direcionados, estão com um estudo muito mais qualificado do que o estudante de escola pública comum, digamos assim. E aí eu tive a oportunidade de entrar no fellowship do Fundo Malala, né, que é uma bolsa voltada para jovens ativistas de diferentes países do mundo, em que se tem problemas na igualdade de gênero no acesso à educação, incluindo o Brasil. E através dessa bolsa eu tive aulas, mentorias, conversas com meninas de diferentes países do mundo, né, de muitas regiões, e ao final a gente também recebeu um recurso para implementar um projeto de educação para meninas na nossa comunidade. E foi aí que eu consegui colocar em prática o cursinho popular Nísia Floresta, né, que tem esse nome, porque Nísia Floresta foi a primeira educadora do Brasil a criar uma escola para meninas,
no século XIX, uma época em que as meninas só tinham que estudar costura, etiqueta, ela criou uma escola de ciências, artes, matemática, voltada para meninas. Inísia Floresta é potiguar, é daqui do Rio Grande do Norte, no mesmo estado. Então, esse cursinho é para levar esse legado para frente, né, de acesso à educação para meninas e mulheres. Então, a gente conta com estrutura, né, com vários professores com mestrado, com doutorado, que foram os professores no IEF, também professores que se destacaram nos cursinhos particulares da cidade, que através do Fundo Malala nós conseguimos remunerar, né, os profissionais bem, e a gente também oferece alimentação e transporte para as meninas contempladas, porque são todas meninas de baixa renda, e que a gente sabe que esse acesso até a educação envolve muitas etapas, né? E alimentação e transporte tem que entrar na conta, porque faz muita diferença na permanência na educação, faz muita diferença para conseguir estudar bem. E hoje em dia a gente oferece essas aulas, né, para 40 meninas e mulheres, porque também temos algumas mulheres mais velhas que voltaram a estudar depois de anos ao conhecer, né, essa possibilidade de se preparar para realizar o sonho antigo de entrar na faculdade. Como dizer, uma realização incrível, tão jovem, poder contribuir com a transformação de muitas vidas. E, bom, você fala de uma cidade, né, de uma cidade, eu diria que não é uma megalópole, não é um grande centro, e às vezes todas as energias, todas as celebridades, todos os destaques vão para essas redes. Na sua região, e muitas vezes são regiões que ficam mais distanciadas de uma série de holofotes que vão para outras frentes. Você tem recebido uma visibilidade internacional. Você é uma referência. Talvez na sua cidade você seja a primeira, né, em participar de um processo desse, mas você também não está contente de ser a única, e você tem você tem feito esse trabalho de trazer mais jovens, de trazer perspectiva, eu diria, essa é a melhor palavra, né? Perspectiva para mais pessoas. Conta pra gente como é que você se sente, porque muitas vezes as pessoas querem fazer um projeto social e ficam naquela, não sei se vou. Então, eu acho muito importante compartilhar a sensação. Como você fez o processo, é importante também, mas como você se sente quando tão jovem, recebendo aportes e bolsas internacionais, você falou a gente está falando de Greta, de Malala, de Ashoka, tantas frentes e tanto reconhecimento. é, Como é que é essa sensação de fazer a diferença não só para você, mas na vida das pessoas que é, que você transforma? Sim, para mim é muito especial, não sei nem como definir, porque eu tenho uma ânsia, né, de transformar o mundo dentro de mim. E aí eu quero colocar isso no mundo e eu tento buscar trazer o meu sonho de fora do papel para o mundo. E aí conseguir esse apoio, né, de diferentes entidades é muito importante, porque a gente enfrenta uma invisibilidade muito extrema, né, nos interiores do Brasil, no semiárido nordestino. E muitas vezes, para que eu conseguisse participar de um evento de protagonismo juvenil, por exemplo, eu tinha que criar o evento do zero. Ir atrás de orçamento, ir atrás de recursos, planejar, chamar convidados. E eu crio esses eventos não só para mim, né, mas que outras pessoas possam ter acesso a esses espaços, porque, como eu disse anteriormente, né, os espaços de poder são um funil muito estreito, mas a gente não quer que eles continuem sendo assim, né, eles precisam ser do tamanho dos sonhos de cada um, para que todo mundo tenha as oportunidades de chegar aos espaços em que desejar. Gostei disso. Você é uma protagonista do protagonismo, né? Você tem que protagonizar os espaços de protagonismo para que eles existam. E para as pessoas que se desanimam, né, que falam, não sei, é impossível, essa sua sensação que você diz, é uma ânsia de transformar o mundo que eu nem sei como explicar, mas que traz muita alegria, que traz muita realização, né, que dá para ver o brilho nos seus olhos, a entonação da sua voz, como isso é importante.
Qual a sua mensagem para esses jovens que desanimaram, que falaram: "Ah, não sei se é para mim. Ah, a Heloíse conseguiu também, porque na região dela tem isso e isso, também porque conseguiu a rede Malala, também porque falou com a Greta", né. Tem esse lado das pessoas que imaginam que é mais fácil, tem o lado das pessoas que realmente têm dificuldade de se encontrar e falar: "Bom", você falou de ativismo socioambiental e você falou de educação, você se encontrou na sua jornada, está cursando a faculdade de Direito, está dentro de um território. Mas tem muitos jovens que, por inúmeras questões, não é uma questão de ser melhor ou não, né, ou não atuar bem, mas que eles estão em desenvolvimento, em busca de processo, tentando se auto-entender, para a partir daí conhecer o mundo. E também tem quem tá com preguiça mesmo, falou: "Ah, não, deixa isso, alguém que faça, a Heloísa está fazendo, a Heloísa faz". Qual é o seu recado que vai no coração das crianças e dos jovens que têm potencial, mas não descobriram ainda? Eu acredito que a gente precisa ter esse olhar atento, né, de coração aberto, e a minha professora, Rayane Andrade, né, que é uma grande referência para mim, professora da UFESA, fala muito de ter a pele em carne viva para sentir, né, sentir a dor do outro, sentir o que está acontecendo ao nosso redor, exercitar essa empatia para entender o que é que nos move e no que é que a gente acredita. E quando a gente chega nesse ponto em que eu já entendi, é isso que eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, tem que deixar esse sonho vir para o mundo, mesmo que dê errado, né? A minha trajetória deu errado várias vezes. Até hoje eu me sinto perdida todos os dias quando você falava da sensação de a pessoa estar perdida sem saber o que fazer e olha, nossa, a Heloísa está fazendo isso, mas eu também me sinto perdida sempre. E a gente vai lidando no dia a dia, tentando levar, porque os nossos sonhos são chamados, né, para a transformação. Nossos sonhos são muito individuais e precisam chegar até as outras pessoas, precisam fazer parte, né, desse movimento de mudanças que não necessariamente precisam ser em grande escala para ter algum impacto, mas que aos poucos a gente consegue mudar as coisas e transformar o que estava, né, quando chegamos a esse mundo, em uma coisa diferente. Então, eu acredito que a gente precisa, diante dos problemas, né, não se entristecer, não paralisar, mas buscar soluções, buscar dentro da sua realidade e principalmente em conjunto. Porque muitas vezes a gente se sente, né, parado, se sente frustrado quando a gente nem vai fazer as coisas sozinho, porque sozinho você não consegue fazer muita coisa, né? A gente precisa dessas conexões, que não é assim um network internacional, uma rede de e não sei o quê, seria mais uma conexão com as pessoas do seu entorno mesmo, com a sua cidade, de ouvir atentamente a sua família, sua rua, seu bairro, e colocar no mundo coisas novas e boas para fazer parte de uma mudança maior, porque eu sei que quando eu estou aqui falando dos projetos que eu estou fazendo, nós já tivemos outros jovens nesse programa, temos outros jovens em todo o Brasil, que também estão colocando seus projetos dentro das suas comunidades, dentro dos seus territórios, para transformar esse mundo. Então, tudo isso existe coletivamente, né? Mesmo que a gente não se conheça, mas estamos caminhando juntos em direção ao futuro. Esse é o poder dos jovens. Heloíse, em uma palavra, como você define a Heloíse do futuro? A Heloíse em 10 anos, por exemplo. Daqui a 10 anos eu vou ter 30 anos, né? Eu espero estar realizada, né? Eu acho que realização é uma palavra muito importante para mim quando a gente vê, sim, que une, né, carreira com propósito, né? Daqui a 10 anos eu penso muito na minha carreira, porque eu quero estar no mercado de trabalho de alguma forma, ainda não sei muito bem onde eu me encaixo, mas eu quero me encaixar em alguma coisa que me dê um propósito, como eu sinto dentro dos projetos em que eu atuo, que eu estou tendo algum impacto, fazendo alguma diferença para a vida das outras pessoas, não só para a minha. Que espetáculo de conversa, Luíse. Muita inspiração. Tudo que você disse é muito tocante, mas vou trazer alguns pontos aqui. Essa preocupação de você se conectar, conexão com você, conexão com o seu entorno.
Então, para quem está aí desanimado, para quem falou, ó céus, vida, não sei o que fazer, dá uma olhada, né? Tem aquele antes de dar a volta ao mundo, dê 3 voltas na sua casa, veja onde você pode contribuir, todo mundo pode contribuir de alguma forma, não tem uma contribuição única. Tem o caminho do ativismo, a gente já trouxe aqui vários jovens falando de robótica, falando de matemática, falando de várias, assim, de literatura, de leitura de poesia, de questões ambientais, de engenharia, tem muitas frentes, então tem muito espaço para transformação. Você falou que o que nos move é aquilo que a gente acredita, deixa esse sonho vir para o mundo, então traz esse sonho para o mundo, e um ponto muito importante é que a gente se encontra, para a gente se encontrar, é importante saber que às vezes a gente está perdido mesmo. Se você não souber, como é que você vai dizer que você se encontrou se você não se perdeu? Então, não se preocupem com isso, né? Esse olhar atento, olhar carinhoso, esse olhar preocupado, questões de ambiente, questões de humanidade, e essa questão do altruísmo e desse olhar atento. Esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente olha com atenção para a gente e para o mundo, a gente consegue fazer uma mega transformação, fazer a mudança que a gente quer ver no mundo, que interfere em tudo. Né? Interfere na economia, interfere nos negócios, interfere na política. Imensamente grata, Heloísa, em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para a Gentileza e Generosidade. Ficamos muito contentes com todas as suas inspirações, que certamente trarão muita luz a muitas crianças, muitos jovens, muitos profissionais de todas as idades. Sucesso na sua jornada e se prepara que você volta aqui para o nosso programa. Estou convidando todo mundo para voltar. Seria ótimo a gente montar aqui um painel, um mega fórum, o protagonismo do protagonismo, trazendo tanta inspiração reunida, né, como a juventude, como você que vem aqui no nosso programa. Imensamente grata. Eu que agradeço, Marina, a você e a toda a plataforma, né, de educação para a gentileza e generosidade, de estar levando esse conteúdo para diferentes espaços e permitir para a juventude também ter um espaço de fala com voz ativa para levar inspiração para outras pessoas. E a gente sabe que às vezes tudo que a gente precisa é de uma palavra de incentivo, de uma pessoa nos dizendo que é possível tornar o seu sonho realidade. Então, é para isso que a gente está aqui, para que mais pessoas se coloquem como agentes de mudança e de protagonismo nos seus territórios. E mais que comprovado com a Heloísa, sim, é possível. Querida audiência, até a próxima. Heloísa, muito grata aqui em nome de toda a turma. Muito obrigada. Obrigada, tchau.